Igreja de Nova Vida, sua família em Caratinga. Vou ler com você o Evangelho de João, no capítulo 5. Nós vamos participar da ceia ainda nesta noite. João, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Pedro, um pouquinho de retorno para mim, por favor. Quem achou, diga amém. Passadas estas coisas, vou começar de novo. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Você pode colocar a mão na altura do seu coração, feche os seus olhos. Pai, envia a tua palavra agora, queremos ouvir a tua voz. Senhor, que nada nos distraia nesta noite, que, ó Deus, possamos focar a nossa atenção na tua palavra que vai ser anunciada agora, Senhor, em nome de Jesus, e que esta palavra encontre guarida, encontre abrigo em cada coração, e que, ó Pai, o Senhor possa verdadeiramente fazer uma obra poderosa nesta noite nas nossas vidas, através da tua santa palavra. Obrigado por tudo, eu te agradeço. Que a igreja diga amém. Fale para quem está ao seu lado antes de você sentar: a sua vida vai melhorar, irmão. Sentar um pouquinho. Tanque de Betesda. Há algumas teorias acerca deste tanque de Betesda. Betesda no hebraico significa casa de misericórdia, porém não fazia jus ao seu nome. Você achava tudo ali menos misericórdia. A ideia era que de tempos em tempos um anjo, ele descia naquelas águas, agitava aquelas águas, e a primeira pessoa enferma, seja qual for a enfermidade, a primeira pessoa que entrasse naquelas águas, após o anjo ter movido aquelas águas, era curada de qualquer doença. Agora, queridos, era uma coisa meio desumana. Porque, concorda comigo, ali havia doentes de todos os tipos. Pessoas cegas, né? O anjo desceu, cadê? Já era, foi. O cego não entra nunca, né? Vem um anjo aí, cadê? Então, o anjo está lá e está indo para cadê? Desumano, irmãos, né? Haviam idosos, senhoras,
deficientes físicos. O anjo vinha e esse tipo de gente que tinha esse tipo de doença não conseguia entrar na água, porque era só um. E o primeiro que entrasse, o anjo vinha, balançava a água e primeiro que dava um tibum ali já saía curado. Essa era a tradição daquela época, né? Agora, a teoria da conspiração é que quem inventou tudo isso foi o próprio governo. Sabe por quê, irmãos? Para esvaziar a fila dos hospitais. Chegava aquele tanto de doente no hospital, aí alguém do governo inventou uma história que tinha um anjo que descia numa água e os doentes correram tudo para lá. Agora o hospital ficou vazio, né? Então essa é uma teoria também. Eu pesquisei e descobri que o próprio governo lançou esse boato para poder tirar o povo da fila do hospital. Uma outra coisa, dizem as más línguas que os ricos pagavam pelos primeiros lugares. Então você vê que o negócio era complicado, né? Quem tinha uma deficiência que realmente não tinha como entrar na água, quem fosse pobre, não chegava nunca ali para entrar naquela água após o anjo ter movido aquela água. Agora vamos abrir um parênteses. Tem alguma semelhança com a sociedade atual essa história aqui, não tem? O governo enganando as pessoas, né? Desigualdade social, falta de humanidade, os ricos comprando benefícios em detrimento dos pobres. Parece até que é o Brasil isso aqui, né, gente? Parece que Jerusalém naquela época já estava falando assim, no Brasil, 2014, o governo vai enganar as pessoas, haverá desigualdade social e tudo isso. Mas a Bíblia fala de um homem que há 38 anos ia para a beira daquele poço. 38 anos. Esse homem, ele chegava ali na beira daquele poço, com esperança, com perseverança, com coragem. Eu vejo tudo isso na vida desse homem. Porque para ir para a beira daquele poço, 38 anos, ele tinha que ter tudo isso. Ele tinha que ter fé, ele tinha que ter perseverança, ele tinha que ter esperança, ele tinha que ter coragem. Porém, queridos, o que eu quero falar nesta noite, isso aqui foi só uma introdução para posicionar você nesta noite, nessa mensagem. O que eu quero falar é que ao longo desses 38 anos, que benção, né? Aleluia. Hoje eu posso acabar o culto mais tarde. Ao longo desses 38 anos, esse homem perdeu algumas coisas. Para que o barulho da chuva não te atrapalhe, preste bastante atenção no que eu vou te dizer nesta noite. Até aqui todo mundo entendeu? Amém? 38 anos. Esse homem perdeu algumas coisas. Primeiro, ele perdeu o nome dele. Esse homem perdeu o nome. A Bíblia fala que um homem que era enfermo ou estava enfermo há 38 anos ia para a beira ali. Quando nós estivemos lá em Jerusalém, nós fomos na beira do tanque de Betesda. Era um canal largo, com
muitas ramificações, e esse homem, durante 38 anos, diz a Bíblia, que ele foi para ali. Então eu entendo que a primeira coisa que esse homem perdeu foi o nome dele, queridos. Foi o nome. Por que eu afirmo isso? Naquela cultura, o nome era algo muito importante. O nome fala da história da pessoa, o nome fala de uma profecia na vida da pessoa, fala da descendência da pessoa, e a Bíblia se refere a este homem como um homem, simplesmente um homem. Quando a Bíblia, ela quer realmente se referir a alguém que tem história, que tem um peso profético sobre a sua vida, a Bíblia fala o nome desta pessoa. Só que este homem virou o homem do tanque, não tinha nome. O homem do tanque, 38 anos. Quem aqui já chegou a 38 anos de idade? Quem aqui já passou de 38 anos de idade? Quem falta muito para chegar a 38 anos de idade? Só a juventude levantou a mão. Vocês falaram amém assim com certo deboche, né? Dos velhos. A Bíblia fala de um homem da mão ressequida. A Bíblia fala da mulher hemorrágica. A Bíblia fala da viúva de Naim. Ou seja, pessoas que também não tinham nome, né? Esse homem, ele vai para a beira daquele poço. A Bíblia fala da mulher encurvada. Então, são muitas pessoas na Bíblia que a Bíblia não fala o nome. A serva de Naamã. Eu creio que nesses 38 anos, as pessoas passavam e falavam assim: olha lá o homem do poço, né? Olha lá o homem do poço, 38 anos, saía de casa, quem sabe se arrastando, ou ele tinha, quem sabe, um outro meio de locomoção, mas certo é que ele ia todo dia para ali. Era aquela figurinha carimbada, há 38 anos esperando. Tem até um filme que é antigo, A Espera de um Milagre. Aquele homem estava à espera de um milagre. Ele estava à espera de um anjo vir balançar a água para ele entrar, mas ele não conseguia entrar na água, né? Queridos, eu vejo que, em segundo lugar, ele perdeu os seus amigos. E como é ruim uma pessoa que não tem amigos. Jesus falou para ele: você quer ser curado? Ele falou assim: Senhor, eu quero, mas eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém que me coloque, porque o anjo vem, outro vai na minha frente, eu não tenho ninguém. Eu acredito que até no começo da sua tentativa de ser curado ali naquele tanque, ele tinha pessoas que o auxiliavam, mas o tempo foi passando, irmãos. O tempo foi passando, e os homens, as pessoas desistiram dele, e ele se torna um homem sem amigos, ele se torna um homem solitário. Um homem que perdeu o nome, um homem que perdeu os seus amigos. Fica aqui comigo, o anjo vai mover a água, você vai me ajudar. Mas não tinha ninguém, não tinha amigo, não tinha ninguém, não tinha nome. Era um homem do poço. Em terceiro lugar, aquele homem perdeu o foco. Ele foi ali para ser curado, porque alguém falou para ele que quem entrasse naquela água era curado. E durante 38 anos aquele homem ficou ali na beira daquele poço. Ele prestava atenção no anjo, ele prestava atenção nas pessoas, ele prestava atenção no movimento das águas. E ele fica agora com a cabeça meio baratinada, ele não sabe mais para onde ele olha, ele não sabe mais para que direção ele vai focar. Então eu vejo que esse homem perdeu também o seu foco. E a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa
é ela perder o seu foco, porque quando nós perdemos o nosso foco, queridos, nós paramos de realizar os nossos projetos, nós paramos de realizar os nossos sonhos, e esse homem ficou ali 38 anos da sua vida sem foco. Vem um anjo, não vem um anjo. Alguém vai entrar na minha frente, a água moveu, a água não moveu. E ele começa a olhar em muitas direções e ele perde o foco. Ele queria ser curado, no começo ele queria ser curado. Agora ele entra, sabe, por muitos outros caminhos. Satanás quer fazer você perder o foco, querido. Sansão perdeu o foco. O foco de Sansão era libertar Israel do inimigo. Deus o ungiu, Deus o capacitou, e ele tinha que ter um foco. O meu foco é o meu chamado, o meu foco é a obra que Deus tem na minha vida, o meu foco é o meu ministério, o meu foco é aquilo que Deus colocou na minha vida para me realizar. Sansão perdeu o seu foco. José quase perdeu o foco. José tinha um foco, querido, de realizar o seu sonho. Ele teve um sonho, e o foco dele era aquele sonho. Satanás coloca uma mulher no meio dessa história, a mulher do seu patrão. Se você ler o relato bíblico, você vai descobrir que era uma mulher bonita, cheirosa. O diabo, ele sabe como agir na vida das pessoas. Ele não ia colocar para José uma mulher feia, banguela, toda desconjuntada. Ele bota uma mulher bonita, cheirosa, e ele quase perde o foco, mas não perdeu. Daniel não perdeu o foco. Daniel falou assim: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Eu tenho um foco. Esse foco é servir a Deus e ter uma vida de santidade na presença dele. Fala para o teu irmão: querido, não perca o teu foco. Aquele homem não sabia se olhava para o anjo, aquele homem não sabia se olhava para as águas, aquele homem não sabia se olhava para os outros enfermos, aquele homem não sabia se olhava para alguém que pudesse ajudá-lo. Ficou sem foco, querido. Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem um projeto na tua vida, Deus tem sonhos para você realizar, e se você perder o teu foco, nada disso vai acontecer. Fala para quem está ao seu lado assim: querido, não perca o teu foco. Jesus entrou na história daquele homem e mudou a história daquele homem. Aquele homem estava ali naquela situação há 38 anos. É o homem do poço, é o homem solitário, é o homem que não tem ninguém para ajudar, é o homem que perdeu 38 anos da sua vida, queridos, colocando a sua confiança num anjo, numa água misteriosa, colocando ali a sua vida, depositando a sua confiança, totalmente sem foco, totalmente sem um ideal de vida, mas ele ficava ali, ele se arrastava para ali, voltava para casa, no outro dia ele chegava de novo, ele devia levar ali uma marmitinha, uma quentinha, hoje vai acontecer, e não acontecia nada. Eu creio que aquilo virou uma rotina na vida dele, aquilo virou, sabe, uma situação de comodismo na vida dele. Eu vou lá, se o anjo não aparecer, pelo menos eu bato papo com outro ali, pelo menos eu saio de casa. E aquele homem perde todo o sentido da sua vida, até que Jesus entra na história dele e muda radicalmente a história da vida daquele homem. Diga glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Esse homem não tem nome, esse homem não tem amigos, esse homem não tem foco. E Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Interessante, né? O homem era cego. Jesus fala assim: o que você quer que eu te faça?
O homem está ali há 38 anos. Aí Jesus fala para ele assim: você quer ser curado? De repente ele responderia para Jesus assim: não quero ser curado, não, quero um carro novo. Não, eu quero casar, né? Quero ganhar na Mega Sena da virada. Sei lá, ele podia pedir a Jesus qualquer outra coisa. Que coisa interessante. Você quer ser curado? Olha o que ele responde, queridos. No versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Eu não te perguntei nada disso. Eu perguntei se você quer ser curado. Eu não perguntei se não tem ninguém, se não tem anjo, se tem anjo, se tem movimento de água. Eu te fiz uma pergunta objetiva: você quer ser curado? Às vezes vê que o sujeito estava tão sem foco, tão sem noção, que ele fala assim: mas como é que vai ser isso? Olha para mim, preste atenção no que eu vou te dizer, querido. A tua solução não está no anjo, a tua solução não está em água que se move, a tua solução não está em homem, a tua solução está em Cristo Jesus. Você pode aplaudir a Ele? Aleluia! A nossa solução não está no anjo. A nossa solução não está nas águas que se movem. A nossa solução não está numa teoria, num boato, ou em alguém que possa me ajudar. Não, fulano vai me ajudar e eu vou sair dessa situação. Querido, coloque a tua confiança no Senhor, porque é dele que vem a solução para os nossos problemas. Dê mais uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Aquele homem perdeu 38 anos da vida dele, esperando um anjo fazer alguma coisa. Jesus chega diante dele e fala assim: você quer ser curado? Mas e o anjo? Queridos, às vezes perdemos muito tempo da nossa vida, sabe? Colocando a nossa fé, a nossa confiança em homens, em coisas erradas, em lugares errados, de maneira errada. A nossa solução está só numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. É dele que vem a resposta das nossas orações, irmão. Sabe a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego é que existem muitos tanques de Betesda na nossa caminhada. São colocados ali para tirar o nosso foco, para nos distrair daquilo que realmente Deus tem para a nossa vida. Tanques que são colocados para pararmos de olhar na direção que Deus quer. E aí ficamos distraídos, sem foco, sem direção. Deus quer que você retorne para o seu foco, porque Ele vai realizar os nossos sonhos. Verdadeiras armadilhas do diabo. Fala para o teu irmão: olha para Jesus, querido. Não perde o teu foco. Fala para o teu irmão: não perde o teu foco. Fala para o teu irmão: é dele que vem a solução dos nossos problemas. O salmista disse: elevo os meus olhos para o monte. Perdeu o foco. Ele começou a olhar para o monte. E o monte era muito grande, e ele falou assim: o meu problema é do tamanho daquele monte. Como é que vai ser agora? Como é que vai ser agora? Tem aquele cheque para cobrir daqui a 60 dias. Como é que vai ser agora? Igual o irmão que me procurou preocupado, que viu um Globo Repórter que daqui a 40 anos ia acabar a água no mundo. Falei: pastor, estou preocupado. O que houve, irmão? Está com algum problema no casamento? Não, a água vai acabar daqui a 40 anos. Eu falei: sim, meu irmão, até lá vamos beber muita água.
Bebe água de coco, bebe suco de laranja, sabe? A gente perde o foco, fica se preocupando com coisa que não tem que se preocupar. A gente perde o foco quando colocamos a nossa confiança em coisas erradas, em lugares errados, em pessoas erradas. Satanás coloca Betesda na nossa vida, casa de misericórdia, mas não tem misericórdia. Só tem nome, mas não tem misericórdia. Um lugar onde as pessoas deveriam encontrar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas não encontram misericórdia. E agora aquele homem está diante de Jesus Cristo, aquele que poderia solucionar o seu problema, aquele que poderia resolver o seu problema, mas acomodado numa situação, com uma visão errada, sem foco, sem direção. Ele fala: Senhor, como é que eu vou ser curado? Não tem ninguém para me ajudar. Quem sabe você está pensando como esse homem: não tem ninguém para me ajudar. Não tem ninguém para estender a mão nesse momento difícil. Jesus Cristo é o único que pode estender a mão e solucionar os nossos problemas. Aí ele fala para o homem: olha, levanta, pega a tua cama e anda. Aí ele agiu em cima daquela palavra que Jesus lhe deu, se levantou e seguiu a sua vida.